Olá pessoal, nós vamos aqui em mais uma aula, destacando agora, dessa vez, conversão de dízima periódica em fração geratriz. Então, um assunto muito importante dentro do estudo da matemática, da educação básica. Então, nós vamos aqui, nós temos aqui algumas dízimas periódicas simples, depois nós vamos ver a dízima periódica composta, certo? Nós vamos aqui dar um destaque. Então, você observa o seguinte, a fração geratriz da parte decimal, de como o numerador, o período da dízima, e como o denominador, tanto os noves quantos forem os algarismos no período. Vejamos aqui esse exemplo aqui para nós explicarmos melhor esse conceitozinho que está aqui. Então, observa aqui o exemplo, Nós temos aqui uma dízima periódica simples, nós temos uma parte inteira aqui, o zero, e uma parte decimal, ou seja, periódica, que se repete, o 3, 3, 3, reticência. Então, existem duas maneiras de responder isso, talvez tenha outras maneiras, mas eu vou destacar aqui duas. A primeira maneira que você pode resolver essa dízima periódica simples, ou seja, fazer a conversão da dízima periódica em fração geratriz, transformar a dízima periódica simples ou composta numa fração chamada fração geratriz, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a parte inteira, no caso aqui desse exemplo, é o zero, mais a parte periódica, ou seja, a parte que se repete, como você observa aqui. Então aqui 0 mais 3, e no denominador vai ficar tantos noves quantos foram os algarismos do período, ou seja, o período é essa parte aqui que se repete, o 3, 3, 3, certo? Então, no caso aqui só se repete um algarismo, no caso é o 3, então eu coloco 9. Então, a parte inteira mais a parte decimal, somando aqui 0 mais 3, lógico que vai dar 3. Então, está resolvida, 3 nono. Então, isso aqui é a nossa fração geratriz dessa dízima periódica, ok? Essa aqui é uma maneira. Outra maneira, você pode igualar, por exemplo, a dízima igual a x. Então, x é igual a 0,333, eu igualei a dízima, e depois você multiplica membro a membro por 10. Agora a pergunta é, por que por 10? Porque, na verdade, você percebe que depois da vírgula só se repete um algarismo. Então, no denominador, nós vamos nós vamos multiplicar por 10. Como se repete apenas um algarismo, nós multiplicamos por 10. Se repetisse 2 algarismos, nós multiplicaríamos por 100. Se tivesse 3 algarismos se repetindo, seria por 1000, e assim por diante. Então, primeiro eu igualei, eu disse que eu igualei x, a dízima, e depois multipliquei membro a membro. 10 vezes x, 10x. E 10 vezes 0,3333, o resultado, aqui já fiz a continha, 3,330. O zero você desconsidera aí. Bom, você coloca aqui, vem para cá. Aí você subtrai aqui agora. Subtraindo, 10x menos x vai dar 9x. E 3, no caso que você desconsidera essa parte periódica que se repete, então sobrou quem aí? 3 menos 0, no caso é 3. É por isso que sempre aqui nesse primeiro caso a gente coloca 9 como sendo a quantidade de algarismos que se repete. Tanto os 9 vai ser a parte periódica da dízima periódica. Então no caso aqui aparece 9, então 10x menos x, 9, 9x. E o 3 menos 0 é 3. Então resolvendo aqui essa equaçãozinha em primeiro grau, nós temos x, isola x, repete o 3, o 9 está no coeficiente de x, passa a dividir. Então está aqui a mesma fração gerativa, 3 nono e 3 nono, nesses dois casos. Veja que nesse segundo exemplo aqui, nós temos aqui 0,777, eu vou pegar a parte inteira, que é 0 aqui, se fosse um 1 aqui, seria do mesmo jeito, seria somar aqui, então 0 mais 7, que é a parte periódica que se repete, e o denominador vai ser tanto os 9 quantos forem a parte periódica que se repete. No caso aqui só um algarismo se repete, então lá a gente coloca um 9, que vai ser tanto os 9 quantos foram os algarismos no período, então a gente coloca 9. Então no caso aqui,
resolvendo aqui, fica o quê? 7 sobre 9. Tá bem simples aqui resolver. Então, isso é uma maneira. Tanto esse exemplo como esse outro exemplo aqui. Nesse caso aqui, resolvendo, igualando a dízima a x, vai ser o mesmo caso aqui. Você vai igualar a x, eu vou apenas começar e você aí em casa, você dá a sequência. Eu vou igualar essa dízima a x, né? Então, x é igual a 0,7, 7 e 7, né? E depois, como depois da vírgula só se repete um algarismo, você multiplica por 10, né? 10x. Igual, aí depois multiplica 10 por 0,777 por 10, certo? Vou deixar você fazer e terminar. Então, vai dar justamente essa fração geratriz aqui, você fazendo o cálculo, certo? Então, essa dízima aqui é para transformar dízima periódica em geratriz, certo? Ou seja, dízima periódica simples. Já na dízima periódica composta, certo? Segue também o mesmo raciocínio, tanto você utilizando esse procedimento aqui, como também igualando a x, a dízima periódica. No caso aqui foi a dízima periódica simples e aqui no caso a dízima periódica composta, né? Então nós temos aqui a conversão de dízima periódica composta em fração geratriz. Segue o mesmo procedimento. Veja o exemplo aqui, eu tenho 0,5, aí repete, né? 6, reticência. Então, seguindo esse primeiro módulo aqui de resolver essa questão, nós vamos fazer desse caso aqui, certo? Uma dízima periódica composta. Vamos pegar a parte inteira, 0 mais, e aqui nesse caso aqui você vai pegar depois da vírgula, o primeiro número aqui, que não está se repetindo, que é a parte não periódica, mais a parte periódica. Então dá 56. Então 56 menos, fazendo a diferença, né? Da parte não periódica com a parte periódica, menos a parte não periódica. No caso aqui é 5. 56, eu pego esses dois, 56, menos a parte não periódica, menos 5. Então, resolvendo aqui, essa questão aqui é 56 menos 5, vai dar 51. E aqui no denominador vai ficar tantos 9 quantos forem os algarismos da parte periódica. No caso aqui, o 6 só se repete, não é um algarismo aqui. E o 0, como é que apareceu esse 0 aqui? É justamente a parte não periódica. Só apareceu um algarismo, então você coloca 0. Então, dá 51 sobre 90. Está respondido, isso aqui é a fração geratriz dessa dízima periódica composta. E aqui segue o mesmo exemplo também, né? Nesse caso aqui, eu tenho 5,2 e a parte periódica. Depois da vírgula, a parte não periódica, que é 2, e a parte periódica, 5, com a barrinha em cima aqui, né? Que indica que esse 5 aqui é o período que está se repetindo. Segue o mesmo procedimento nesse caso aqui também, e chegamos à resolução da dízima periódica, encontrando a fração geratriz da 473 sobre 90. Então, sobre dízima periódica, ou seja, transformando a dízima periódica numa fração geratriz, tanto a dízima periódica simples quanto a dízima periódica composta, os procedimentos são esses, tanto nesse caso aqui, como você também utilizando, igualando a dízima, repito mais uma vez, a dízima periódica tanto simples como composta, a x, e aí você vai seguindo o procedimento da equação para encontrar a fração geratriz, certo? Então, essas eram algumas orientações dessa aula sobre conversão de dízima periódica em fração geratriz. Até a próxima aula.